Olá, catequizandos! Estamos no nosso 16º encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa e vamos hoje agradecer mais uma vez a Deus pelo dom de nossa vida. Vamos pedir a Deus pela saúde dos enfermos, pelo perdão dos pecadores. No encontro anterior, nós conhecemos um pouco a Bíblia, né? E nós estudamos ela e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus viva. É Deus aqui na terra. Através dela, a gente escuta Deus com seus ensinamentos. E que a Bíblia, ela é o quê? Ela é uma coleção de livros. Não são 73 livros que contém nela. São todas escritas com a palavra de salvação. Tudo que Deus falou. Foram inúmeras pessoas que escreveram em várias línguas, como a gente já falou, e que foi traduzido em latim, e que depois foi traduzido em português. E hoje a gente consegue entender a Bíblia. Nós hoje, e também entendemos a semana no encontro anterior, que a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, né? Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi desde a criação do mundo, a humanidade, a luta deles, a guerra, as conquistas, as derrotas, mas a fé, tudo isso. E depois ela vem com o quê? O Novo Testamento. O Novo Testamento é quando o Salvador, ele chega. No Antigo Testamento, era apenas divulgado que o Salvador viria, ele estava aqui, ele vinha, ele ia chegar para mudar, né? Então chegou o Salvador, quem é? Jesus, o Cristo. Então o Novo Testamento, ele começa a partir do nascimento de Jesus. Então Jesus é o divisor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus, ele veio para nos perdoar, ele veio para mudar, renovar, né? Então, ele é a salvação, ele é quem nos renova, ele mudou muitas coisas que existiam. Jesus veio para mudanças, inovação, Novo Testamento, desde seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Aí na Bíblia, se vocês avaliarem e olhar, entender, ela tem vários livros, né? Pequenos livros que nós sabemos que tem no Novo Testamento. Nós temos aqui vários livros, como eu já falei, e estou mostrando aqui para vocês, espero que vocês estejam visualizando, que tem os livros dos Pentateucos, livros históricos, livros dos sapiciais, outros livros históricos e os livros proféticos. São 5 livros no Antigo Testamento, né? Mas a Bíblia também, além desses livros, eles são divididos em capítulos, né? Que tem um número grande. O capítulo ele tem um número que destaca. E tem os versículos, né? Quando o padre fala assim, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 3, de 1 ao 7, versículo 1 a 7. Então, assim, muitas vezes ele diz Lucas 3, 1, 7. E vocês às vezes não sabem entender, porque vocês ainda não aprenderam a ler e a pelo menos encontrar o Evangelho na Bíblia. Então, quando você vai olhar, como eu falei, Lucas, você abre a Bíblia, você vê aqui o nome, Lucas. Capítulo, quando você vê capítulo, é um número maior. Então, capítulo 3, versículo, é um número menor. Então, ele diz, versículo 1, de 1 ao 7. Então, esse versículo, do 1 até o versículo 7. São pequenos. Então,
todo o Evangelho, ele tem essa designação. Capítulo é uma letra, um número maior, onde você vai encontrar de quem é o Evangelho. Pode ser Lucas, pode ser Mateus, pode ser Marcos, João, Atos dos Apóstolos. Todos eles, os livros seguem esse mesmo ensinamento, entendeu? Isaías 11, entendeu? 8, e assim vocês vão entendendo dessa maneira. Quando se diz assim, o livro ele é abreviado, né? Lucas, LC, Mateus, M maiúsculo, o T minúsculo. Tem as abreviações do número do Evangelho, de quem fez aquele Evangelho, entendeu? Então, tudo isso são abreviações que no início da Bíblia tem. O Lucas tem aqui para vocês entenderem, né? Aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no Antigo, Josué, né? E aqui tem Jó, que é João, Lucas, João, todos eles têm abreviatura. Lucas, LC, João, JO, se diz Jó, é um acento no O, então MT de Mateus. Então tem essas abreviações. Depois de abreviações, que temos os livros abreviados, depois vem o quê? Uma vírgula. Sempre vem uma vírgula. Ó, JO, João, capítulo 1, vírgula, depois da vírgula vem quem? O versículo. Capítulo 1, versículo 1. Quando se comporta com mais de um versículo, né, tem 2 versículos, aí coloca um hífen, que é assim, ó, MT, Mateus, capítulo 5, vírgula, para separar o capítulo, 3, versículo 3, tracinho, e versículo 12. Então, você vai ler o quê? O versículo 3 e você vai ler o versículo 12. Não é que você vai ler do 3 até o 12, é 3 e 12, entendeu? Então, ela é separada dessa maneira, por hífens, entendeu? Se tiver também Lucas, tem 2 versículos avulsos, ele bota um tracinho, capítulo, 2 capítulo, outro capítulo, vírgula, versículo 4, e assim por diante. Então, as abreviaturas, elas são feitas através de quem? De quem é o Evangelho, onde vocês vão entender de quem é o Evangelho que está lendo. Então, Lucas, capítulo bem grande, 3, do versículo do 1 ao 7. Então, de 1 a 7, então, é direto. Então, quando coloca um hífen, é do 1 e 7. Então, isso aí vocês vão entendendo com o tempo. Claro que não é tudo de uma vez, né? Então, mostrando através disso aqui que você vai entendendo e compreendendo. É muito pouco, vocês vão aprendendo devagar, vocês ainda estão na segunda etapa da Eucaristia, vocês vão passar pela terceira, vão entender mais através da crisma, e vocês vão amar, entender e estudar a Bíblia. Sempre nessa época, a gente faz uma gincana de equipe da turma, onde a gente coloca e vocês davam o Evangelho, e quem encontrasse o Evangelho primeiro. Mas com essa pandemia não tem como. Então, através desse quadro, eu quis trazer para vocês para vocês terem um pouco de experiência, que vocês tentem entender treinando em casa, com a mãe, com a avó, com o pai que tem uma experiência. Se os familiares que você mora dentro de casa não tem experiência para isso, então procura uma tia, uma pessoa de fora que tem conhecimento. Não estou sabendo, é difícil, professora, a catequista me ensinou, mas eu ainda não entendi. E eu também estou aqui para tirar dúvidas, entendeu? É só no grupo da catequese vocês perguntam.
continuando o nosso encontro. No Antigo Testamento, nós possuímos os livros, como eu falei para vocês, né? Nós temos o quem? O Pentateuco, né? Esses são 5 livros, significa os 5 primeiros livros escritos. Lá foi escrito o quê? Desde a formação de Deus no mundo. Deus criou a terra, a água, as aves, os animais. Deus criou o humano, né? E ele criou tudo. E ele disse: multiplicai e enchei a terra de seus familiares, né? Então Jesus pediu isso. Então o Pentateuco, esses livros, ele mostra tudo isso. Ele mostra as leis da época, né? A formação do povo escolhido, como era a vida do povo escolhido, quem foram o povo escolhido por Deus para ir para terras prometidas, quais eram os costumes da época. Então esses livros, eles falam sobre isso, o Pentateuco. Nos livros históricos, né, que são esses aqui, os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reis 1, Reis 2, todos esses daqui, esses livros, eles narram a história daquele povo. Eles falam da história daquele povo, hebreus, judeus, gregos, né? As suas lutas, as suas conquistas, né? As vitórias deles, as derrotas, qual foi a luta dele, como é que esse povo chegaram aí, tiveram tanta fé pelo sofrimento que eles passaram. Então nesses livros estão narrando isso aí. Eles falam sobre tudo isso que aconteceu na época do Antigo Testamento. Nós temos também os livros dos sapiciais, né? Que são Jó, os Salmos, os Provérbios, né? As sabedorias, os eclesiásticos, tudo isso vocês vão entender com o tempo, né? Então esses livros dos sapicientes são poesias, são livros que têm poesias, têm cantos. Por isso que o Salmo, ele é cantado, ele é passado, é uma oração cantada, onde todos nós gostamos de ouvir quando ele é cantado. Os cantos, existe lá orações, muitas orações, provérbios, hinos, onde eles expressam o quê? As suas experiências de vida através da palavra de Deus. Temos também outros livros, que aqui nós temos os outros livros que fala de quem? De Tobias, de Judite, da Esther, Macabeus 1 e Macabeus 2. Esses livros históricos, são livros que mostram a sabedoria, né? O caminho que conduz à felicidade. Esse caminho é qual? É o caminho de seguimento a Deus, né? Consiste em obedecer, é uma fidelidade e amor a Deus, obedecer a Ele sobre os seus mandamentos, as lutas pelo povo e o povo. Então eles lutam pelo aquele povo dele, que eles eram muito massacrados, muitos maltratados. Nós temos Tobias, ele lia muito e ele lutava. A Esther, que ela casou ela era judia e casou, mas ela casou com um rei não por interesse, mas sim para ver se ela ajudava o povo dela, aos judeus, que eles eram muito massacrados na época. Então os outros livros, ele conta várias histórias dessas pessoas, de passagens bíblicas. Os livros proféticos, a palavra profética, os livros proféticos são muitos: Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, são muitos profetas. E o que significa profeta? Vocês sabem? Profeta, eles são quem? Ele é o mensageiro de Deus. Ele, o profeta, ele leva a palavra de Deus para nós. Ele preserva aquela tradição, do seu povo. Então ele conta a história deles, como era o costume deles,
de maneira correta, da maneira como eles viviam, analisando. Então eles fazem o seguinte, eles falam sobre os judeus, que eram o povo da época, a sua história, e eles também mostram o projeto de Deus para o futuro, como é hoje e amanhã. Tudo isso os profetas eles pensavam. Então a palavra de Deus ela segue no passado, no presente e no futuro. Nós temos que seguir para que a gente tenha bastante felicidade. Na atividade de hoje, eu quero falar para vocês o que é a Bíblia. Como eu já falei no encontro anterior e falo hoje novamente, a Bíblia, né, é um conjunto de livros, é uma coleção de 73 livros e que ela fala de quem? Ela fala sobre Deus, uma palavra dele aqui na terra para nós. Atividade 2. O Antigo Testamento tem quantos livros? Tem o Novo e tem o Antigo. O Antigo Testamento tem 46 livros. E quantas partes? Terceira questão. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 5 partes. Quais são elas? Em 5 partes que eu falei para vocês. E quais são elas? Citar quais são as partes e quais são elas, que são Pentateuco, livros históricos, os livros dos Sapiens Ciências, outros livros e os livros proféticos. Quarta questão, os livros eles são divididos por quais referências? Como já falei para vocês, vocês vão lá na Bíblia, abrir um evangelho e vocês vão notar como é que se escreve através das referências. Como eu falei, vocês vão lá, escolhem, abrem a Bíblia e o evangelho que vocês abrirem, vocês vão colocar de quem é. Se é de Mateus, que capítulo vocês visualizaram primeiro e em que versículo você vai colocar. Então, você que vai escolher e você vai colocar na sua atividade para que eu veja que você entendeu o que eu passei. Vamos agora agradecer a Nossa Senhora e depois agradecer ao nosso Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e o Espírito Santo. Obrigada.